Seja bem-vindo a mais um vídeo. Tragédias nos céus, os 10 maiores acidentes aéreos do Brasil. Vamos contar algumas das notícias mais tristes que aconteceu no Brasil. Fique até o final e não se esqueça de inscrever no canal. Saiba os 10 piores acidentes aéreos que aconteceram aqui no Brasil. Primeiro acidente. No dia 31 de maio de 2009, às 19h29 1.1, horário de Brasília, o voo Air France F447 decolou do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão, Antônio Carlos Jobim 12, com destino ao Aeroporto Internacional de Paris-Charles de Gaulle, em Paris. Estavam no voo, além de 12 tripulantes, 216 passageiros, incluindo um bebê e 7 crianças. Dos passageiros adultos, 82 eram mulheres e 126 homens. Com duração de 10h34min, o voo deveria pousar em Paris às 11h03 locais, 6h03 no horário de Brasília, 9h03 UTC. O último contato verbal foi a 1h33 UTC de 1 de junho, segunda-feira, ao aproximar-se do Waypoint Intol, 1 grau 2139S, 32 graus 49,53 a 565 km da cidade de Natal. A tripulação informou que esperava entrar em 50 minutos no espaço aéreo controlado pelo Senegal, no Waypoint Tazil, 4 graus 0018N, 29 graus 59,24 e que o avião voava normalmente a uma altitude de 10.670 metros, 35.000 pés, e a uma velocidade de 840 km h5, 1.113, página 13, 14 e 15. O avião deixou a área de cobertura do Centro de Controle Aéreo, ACC, Atlântico a 1h48 UTC. O desaparecimento se deu após a saída da zona de cobertura pelo radar brasileiro e alguns minutos antes da entrada no espaço aéreo senegalês, sob controle do ACC Dakar, o que deveria ter ocorrido às 2h20 GMT. O último contato com o avião foi 4 horas após a partida, às 2h14 UTC 14 a cerca de 100 km do Waypoint Tazil e a cerca de 1.228 km de Natal 16, quando cerca de... Segundo acidente. O voo TAM 3054, ICAO, TAM 3054, foi uma rota comercial doméstica, operada pela TAM Linhas Aéreas, atual LATAM Airlines Brasil, utilizando um Airbus A320-233, partindo do Aeroporto Internacional de Porto Alegre com destino ao Aeroporto de Congonhas. Em 17 de julho de 2007, ao tentar pousar na pista 35 litros em São Paulo, a aeronave não conseguiu frear, ultrapassou os limites da pista, planou sobre a Avenida Washington Luiz e colidiu com o prédio da TAM Express e com um posto de gasolina da Shell. Todos os 187 passageiros e tripulantes a bordo do A320 mais 12 pessoas em solo morreram. É o acidente aéreo com mais mortes na história da aviação brasileira, ultrapassando o voo Gol 907 e também o mais mortífero envolvendo uma aeronave da família A320 até então, sendo ultrapassado em outubro de 2015 pelo voo Metrojet 9268, com 224 mortes. O acidente, investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, órgão filiado à Força Aérea Brasileira, teve seu relatório final divulgado em setembro de 2009, apontando como causas principais do acidente o erro do piloto, ao configurar irregularmente os manetes, falta da infraestrutura aeroportuária brasileira, faltando grovings, ranhuras, na pista de Congonhas e autonomia excessiva aplicada aos computadores da aeronave. Dificuldade para pousos. No dia 16 de julho, um dia antes do acidente, 4 pilotos que pousaram no aeroporto relataram haver pouca aderência, inclusive de um piloto da TAM, o qual conseguiu frear sua aeronave apenas alguns metros antes do final da pista. Entre as 12h25 e as 12h28, a Infraero suspendeu as operações no aeroporto para examinar as condições de aderência da pista, a qual foi liberada por ausência de poças e de lâminas d'água. Mas, logo depois da checagem, às 12h42, uma aeronave ATR-42, da Pantanal Linhas Aéreas, logo após tocar o trem de pouso na pista, aquaplanou, deslizando pela pista, fazendo uma curva abrupta para a esquerda e invadindo o gramado. A aeronave ainda colidiu com uma caixa de concreto ou betão e com um pequeno poste de luz, antes do piloto fazer um cavalo de pau para conseguir frear a aeronave,
Nenhuma das 21 pessoas a bordo se feriram, mas a aeronave teve seu trem de pouso destruído e o nariz da aeronave danificado. Mesmo com o incidente, os pousos na chuva continuaram sendo realizados normalmente no aeroporto. Primeiro acidente. Voo Gol 1907. Em 29 de setembro de 2006, um Boeing 7378 da Gol, de prefixo PRGTD, ia de Manaus ao Rio de Janeiro, com escala em Brasília, cumprindo o voo 1907. Um Embraer Legacy 600 da companhia estadunidense Excel Air ia de São José dos Campos a Miami, com escala em Manaus, cumprindo o voo de entrega da aeronave. Pouco antes das 17 horas, o Boeing 737 e o Legacy colidiram a uma altitude de 37.000 pés, cerca de 11.000 metros, perto da cidade de Matupá, a 750 quilômetros, 470 milhas, a sudeste de Manaus. O winglet esquerdo do Legacy cortou cerca de metade da asa esquerda do avião da Gol. Isso fez com que o Boeing 737 perdesse sustentação, o que rapidamente levou o avião a cair e colidir com uma área de densa floresta tropical, a 200 quilômetros, 120 milhas, a leste do município de Peixoto de Azevedo. Todos os 154 passageiros e tripulantes a bordo morreram e o avião foi destruído, com os destroços espalhados ao redor do local do acidente. O Legacy, apesar de sofrer sérios danos ao estabilizador horizontal e ao winglet esquerdo, continuou voando, embora o seu piloto automático tenha sido desligado e tenha exigido uma quantidade incomum de força no manche para manter o nível de voo. Com a ajuda de retransmissão de rádio de um Boeing 747 da Polar Air Cargo que sobrevoava a área no momento, a tripulação do Legacy pousou o jato na base aérea do Cachimbo, parte do campo de provas Brigadeiro Veloso, um grande complexo militar da Força Aérea Brasileira, localizado a cerca de 160 quilômetros, 100 milhas, de distância do ponto onde ocorreu a colisão. O passageiro e jornalista Joe Sharkey descreveu sua experiência a bordo do Legacy em um artigo para o The New York Times, intitulado Colliding with the F-37,000 feet, and Living, apresentado em 1º de outubro de 2006. A Força Aérea Brasileira enviou 5 aeronaves e 3 helicópteros para a região, iniciando uma extensa operação de busca e salvamento. Cerca de 200 funcionários foram convocados para atuarem na operação, entre eles um grupo de nativos familiarizados com a floresta. O local do acidente foi encontrado em 30 de setembro pela FAB a 200 quilômetros a leste de Peixoto de Azevedo, próximo a uma fazenda de gado. Foi relatado que o resgate teve dificuldade para chegar ao local do acidente devido à densa floresta. A Infraero indicou a possibilidade de haver 5 sobreviventes, mas uma declaração posterior da Força Aérea Brasileira, com base em dados coletados pelo pelotão da FAB no local do acidente, confirmaram que não havia sobreviventes. 56. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva declarou 3 dias de luto nacional. O acidente foi investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos e pelo National Transportation Safety Board. O NTSB, em conformidade com as disposições do regulamento da ICAO, participou no inquérito representando o país de registro, o país do operador do Legacy e o país onde foram fabricados os instrumentos da Honeywell em ambas as aeronaves. 58. O plano de voo do Legacy determinava que a aeronave deveria voar no nível de voo FL370, aproximadamente 37.000 pés, até Brasília, na aerovia UW2. Onde faria uma descida prevista para o nível de voo FL360, aproximadamente 36.000 pés, e ingressaria na aerovia UZ6 no sentido Nordeste Interes, um vapor localizado a 282 milhas náuticas, 324 milhas, 522 quilômetros, a noroeste de Brasília, onde uma subida ao nível de voo FL380, aproximadamente 38.000 pés, era prevista. De acordo com o plano de voo apresentado, o Legacy foi programado para estar no nível FL380, seguindo em direção a Manaus, ao passar o eventual ponto de colisão, que foi de cerca de 307 km, 191 milhas, a noroeste de Tere. O PPSRK decolou da pista 16 litros, hoje, 17 litros, do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, no dia 8 de junho de 1982, e seguiu para o Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, cumprindo a rota regular VASP 168, onde fez uma escala. De lá ele seguiu para Fortaleza, no Ceará, onde deveria ter pousado no Aeroporto Pinto Martins.
Na época, o DAC, Departamento de Aviação Civil, anunciou o VEN, voos econômicos noturnos, que se tratavam de linhas regulares com alta demanda e descontos de até 30% no preço das passagens. A maioria das companhias aéreas, na VASP não foi diferente, aderiu à prática por seu baixo custo e maior atratividade. O voo VP-168 era uma dessas rotas. Foi um voo tranquilo e nada de anormal foi relatado pela tripulação. O clima estava calmo, limpo, sem formações de nuvens pesadas e a visibilidade era boa nos arredores de Fortaleza, embora havia uma leve garoa em Fortaleza. Um voo de rotina que tanto para o comandante, quanto para o copiloto. Aproximação e colisão. O Boeing 727-200 tinha sua proa virada para a capital do estado de Ceará, apenas 140 milhas de seu destino. No cockpit estava o comandante Vieira, o copiloto Carlos Barbosa e o engenheiro José Erimar. O som onisciente dos motores é gravado pelo CVR como pano de fundo. Pelas janelas já era possível ver as luzes da cidade se estender como um tapete até a linha do horizonte. O comandante consultou seus instrumentos e disse: 130 milhas, vamos descer. Às 2h25 da manhã, o copiloto Barbosa entrou em contato com a torre de controle de Fortaleza e pede permissão para iniciar sua descida. É o VASP 168 para a descida, nível 330. O controlador então pergunta se eles estavam a 90 milhas de distância e o copiloto responde: 140 milhas. A torre autorizou o avião descer até o nível FL 050, 5.000 pés, e pediu que a tripulação entrasse em contato ao cruzar 10.000 pés de altitude. Ao atingir a altitude autorizada pelo controle de tráfego, o comandante tinha clara visão das luzes da cidade. Vieira continuou descendo sem perceber a existência de uma colossal muralha no caminho, a Serra da Aratanha. Contrariando as recomendações da torre de controle de Fortaleza, o comandante continuou descendo enquanto tinha os olhos pregados nas luzes da cidade logo abaixo. De repente, o alerta de altitude apitou. Pensando que tudo estava sob controle, o comandante ignora e desliga o alerta. Ao mesmo tempo, alguém continuava assobiando calmamente. O copiloto suspeita que algo está errado e pergunta: dá para ver que tem um morro aí na frente? O comandante não entende o que foi dito e pede para ele repetir. Barbosa repete a pergunta e Vieira, distraído com os próprios instrumentos, não respondeu nem que sim e nem que não. O engenheiro começa a avisá-lo da existência da serra. O alarme soa, novamente. Apenas 6 segundos depois, às 02h25m o avião colidiu, matando instantaneamente todos os 137 ocupantes. O CVR captou o som do impacto e o grito de um dos tripulantes. O local da queda foi a Serra da Aratanha, nos arredores de Pacatuba, região metropolitana de Fortaleza, capital do estado brasileiro de Ceará. Alguns moradores foram acordados pelo som estrondoso do impacto e, ao sair para fora de suas casas, viram as chamas no alto da serra. Um homem que morava próximo do local disse que viu um dos motores da aeronave despencar no quintal de sua casa, em quinto acidente. Voo TAM 402. O voo TAM 402, ICAO, TAM 402, foi uma rota comercial doméstica do Brasil, operada pela TAM Linhas Aéreas, utilizando uma aeronave modelo Fokker 100 que partia do aeroporto de Caxias do Sul com destino ao Aeroporto Internacional do Recife, com escalas no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba, Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Em 31 de outubro de 1996, enquanto decolava de São Paulo, o reversor de empuxo de um dos motores foi acionado, fazendo com que a aeronave perdesse velocidade e sustentação, caindo na rua Luiz Orsini de Castro, no Jabaquara, zona sul da capital paulista. Todos os 96 passageiros e tripulantes a bordo do Fokker 100 mais 3 pessoas em solo morreram. É o acidente aéreo com mais mortes envolvendo um avião Fokker 100. O acidente, investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, órgão filiado à Força Aérea Brasileira, teve seu relatório final divulgado em dezembro de 1997, apontando como causa principal do acidente o acionamento do reversor de empuxo durante a decolagem, devido à manutenção inadequada aplicada pela empresa, o que causou a perda de sustentação e a queda. O reversor de empuxo é um dispositivo instalado na saída de ar das aeronaves que, durante o pouso,
é aberto e produz uma força de empuxo contrária ao sentido da aeronave, reduzindo a velocidade e auxiliando os freios na parada do avião. 3. Como, ao ser acionado, redireciona o fluxo de ar para frente, não pode ser aberto em voo. 4. Existem casos de acidentes em que o reversor foi acionado em voo, como o voo Lauder 004, em maio de 1991, um Boeing 767 que caiu após o reversor abrir em voo. Por consequência, o avião guinou para a esquerda, girou sobre seu próprio eixo e iniciou um mergulho em parafuso. 5. Durante o mergulho, a aeronave ultrapassou a velocidade de Mach 1 e se desfragmentou no ar, e todas as 223 pessoas a bordo morreram. 6. Após investigações, uma série de mudanças tornou-se obrigatória em todos os aviões de passageiros em operação no mundo, para evitar que o evento se repetisse. Aeronave e tripulação. A aeronave envolvida no acidente era um Fokker 100, número de série 11.440, registrada no Brasil como PTMRK, equipada com 2 motores Rolls-Royce RB.183 TAI, fabricada em agosto de 1993 e que entrou em serviço um mês depois pela TAM. Em abril de 1995, a aeronave tinha acumulado 8.000 horas de voo e mais de 3,5 mil ciclos, pousos e decolagens somados. A tripulação era formada pelo comandante José Antônio Moreno, 35 anos de idade e mais de 9.000 horas de voo, 3.000 horas no Fokker 100, e do copiloto Ricardo Luiz Gomes Martins, 28 anos de idade e 4.000 horas de voo, 160 horas no Fokker 100, além de 5 comissários de voo. A aeronave completaria a terceira etapa do voo, a Ponte Aérea Rio-São Paulo, vindo de Caxias do Sul, com escala no Aeroporto Internacional de Curitiba, onde decolou novamente às 6h30, UTC-2, pousando em São Paulo às 7h30, UTC-2. Durante estas etapas do voo, os pilotos perceberam um problema de falta de sincronização entre a potência dos motores, porém não deram a devida importância ao fato, já que isso poderia ser controlado manualmente, sem o uso do autothrottle. Porém o problema estava no mecanismo que impede a abertura do reversor de empuxo em voo, que estava frouxo no motor direito, embarque e decolagem. Inicialmente, estava previsto que esse avião faria o voo até Brasília, porém, por questões logísticas, o setor operacional da companhia decidiu que o avião faria o voo até o Rio de Janeiro. A tripulação do voo anterior informou aos pilotos que o autothrottle apresentou problemas durante aquele voo. Como era tradição para a companhia na época, o comandante do voo recebia os passageiros na porta da aeronave, com um tapete vermelho estendido, e voltava à cabine de pilotagem somente após todos os passageiros embarcarem. Às 8h12, UTC-2 informou a torre que estava pronto para taxiar. Fazendo as revisões antes da decolagem, os pilotos não encontraram nada de anormal em relação aos instrumentos. O comandante conduziu a aeronave até a extremidade norte do platô. Sexto acidente. Colisão aérea no Rio de Janeiro em 1960. A colisão aérea no Rio de Janeiro em 1960 foi uma colisão aérea entre duas aeronaves na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, em 25 de fevereiro de 1960. Um Douglas R-6D-1 da Marinha dos Estados Unidos estava voando do aeroporto de Ezeiza, Buenos Aires, Argentina, para a base aérea do Galeão quando colidiu perto do Pão de Açúcar, um Douglas DC-3 da Real Transportes Aéreos, prefixo PPA-XD, operando o voo Real Transportes Aéreos 751, do aeroporto de Campos dos Goytacazes no Espírito Santo, para o aeroporto Santos Dumont. A colisão ocorreu às 16h10 em uma altitude de 1.600 metros, 5.249 pés. A aeronave da Marinha Americana estava transportando membros da banda da Marinha dos Estados Unidos ao Brasil para se apresentar em uma recepção diplomática com a presença do presidente dos Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower. Dos 38 ocupantes da aeronave americana, 3 sobreviveram. Todos os 26 passageiros e tripulação da aeronave brasileira morreram. As prováveis causas do acidente são disputadas, mas incluem erro humano, tanto no ar como no solo, e equipamento defeituoso. Sétimo acidente. Voo Transbrasil 303. O voo Transbrasil 303 era uma linha aérea nacional da companhia aérea homônima e ligava Fortaleza a Porto Alegre, com escalas no Rio de Janeiro, em São Paulo e Florianópolis. No dia 12 de abril de 1980,
um acidente aéreo interromperia o voo 303 nas proximidades de Florianópolis. Transportando 50 passageiros e 8 tripulantes, o Boeing 727 prefixo PTTYS colidiria na encosta do Morro da Virgínia, 32 quilômetros do aeroporto de Florianópolis, durante a aproximação para o pouso no aeroporto Hercílio Luz. Dos 58 ocupantes da aeronave, apenas 3 sobreviveram ao desastre. A aeronave. Em meados da década de 50, a Boeing passou a estudar o mercado da aviação comercial e identificou a necessidade de substituição dos velhos DC-4 e Lockheed Constellations por aeronaves a jato. Assim, iniciou o desenvolvimento de uma nova aeronave. Após um lento desenvolvimento, o Boeing 727 é anunciado em 1960. O primeiro voo foi realizado em 9 de fevereiro de 1963 e até o final daquele, as primeiras aeronaves eram entregues à United Airlines. 2 séries, 100 e 200, e 10 versões diferentes do 727 foram desenvolvidas pela Boeing durante a década de 1960 até 1984, quando foi finalizada a última das 1.832 aeronaves produzidas. Dezenas de companhias aéreas do mundo operaram o 727 em voos de passageiros durante as décadas de 1960,1970 e 1980, quando as envelhecidas aeronaves passaram a ser convertidas para o transporte de cargas. Atualmente, poucos 727 prestam serviços no mundo. A aeronave destruída foi fabricada em 1966 e adquirida pela Braniff. Após alguns anos operando na empresa aérea americana, o Boeing 727 foi vendido em 1976 juntamente com outras 13 aeronaves similares para a empresa aérea brasileira Transbrasil, onde recebeu o prefixo PTTYS. Acidente. Iniciado na manhã de 12 de abril, o voo Transbrasil 303 ligava Belém a Porto Alegre, com escalas em Fortaleza, Brasília, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Florianópolis. Após decolar. 8º acidente. Voo Real Transportes Aéreos 435. O voo Real Transportes Aéreos 435, ligando Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, caiu misteriosamente nas águas da Baía da Guanabara nas proximidades da Ilha dos Ferros no dia 24 de junho de 1960. Acidente. O voo 435 da Real Transportes Aéreos decolou às 17 horas e 22 min do dia 24 de junho de 1960 do aeroporto da Pampulha em Belo Horizonte com destino ao aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e transportava 5 tripulantes e 49 passageiros, sendo pilotada pelo comandante João Afonso Fabrício Belloc. O voo transcorreria sem problemas até as proximidades do aeroporto Santos Dumont. Por volta das 18 horas e 43 minutos, o comandante Belloc informou no bloqueio do MDB da Ilha dos Ferros o início dos procedimentos de pouso. Chovia forte na cidade do Rio de Janeiro. Essa foi a última comunicação da aeronave com o controle de aproximação do Rio de Janeiro, EPRJ. Após o desaparecimento do Convair 340 das telas do radar, foram iniciadas as buscas pelo Serviço de Busca e Salvamento da Força Aérea Brasileira e por diversos barcos públicos e particulares. Parte dos destroços do Convair acabaram localizados por uma lancha do estado da Guanabara às 1h15 min da madrugada do dia 25. Poucos corpos puderam ser identificados devido à violência da queda, o que sugeriu a hipótese de explosão da aeronave. Porém, exames nos destroços não revelaram traços de incêndio e ou explosão a bordo. Depois das notícias sobre a queda, apareceram algumas testemunhas dentre as quais o Cabo Ramos, responsável pela manutenção do MDB da Ilha dos Ferros. Segundo o relato do militar, o mesmo ouviu um barulho de aeronave em voo rasante, identificando o ruído característico do Convair, sobre a ilha e correu até a janela de seu alojamento. Antes que pudesse alcançar a mesma, ouviu um baque surdo de um objeto caindo nas águas da Baía de Guanabara. Esperou ouvir algum nono acidente. O acidente aéreo de 1961 em Campinas foi um desastre aéreo ocorrido com o voo Aerolíneas Argentinas 322 que causou a morte de 52 pessoas no município de Campinas, no Brasil. Na madrugada de 23 de novembro de 1961, um jato Come-4 de prefixo LVAHR das Aerolíneas Argentinas caiu logo após decolar de Viracopos, provocando a morte das 52 pessoas que estavam a bordo.
A aeronave envolvida. A aeronave envolvida era um de Havilland Come Quarta, um jato dotado de 4 reatores embutidos nas asas. O equipamento tinha capacidade máxima de 81 ocupantes e estava registrado pela Aerolíneas Argentinas com o prefixo LVAHR e tinha sido batizada com a denominação Arco-Íris. A aeronave em questão havia feito seu primeiro voo em 1960, apresentando um total de 5.242 horas de voo na ocasião do acidente. Devido a questões relacionadas à sua autonomia, esta aeronave tinha que fazer constantes paradas para reabastecimento. Deste modo, o voo realizado entre Buenos Aires e Nova York incluía escalas técnicas em Campinas e na ilha caribenha de Trinidad, nas quais a empresa aproveitava para efetuar o embarque de novos passageiros. Embora o Come fosse uma aeronave problemática, esse acidente não teve relação com os problemas estruturais relacionados a esse modelo, no qual comumente ocorriam rachaduras na fuselagem. No caso do acidente de Campinas, a causalidade do evento está relacionada com falha de procedimentos da tripulação. A tripulação do voo 322 da Aerolíneas Argentinas, na madrugada de 23 de novembro de 1961 era composta por 12 pessoas, comandadas pelo piloto Roberto Luiz Mosca 89, o qual contava com 12.550 horas de voo, sendo 1.612 horas no comando de aeronaves do mesmo modelo envolvido no acidente 2. Mosca era um aviador experiente, apresentando mais de 500 horas de atuação como instrutor das aeronaves de Havilland Come Quarta. O copiloto, Raul Mário Quezada, contava com 13.427 horas de voo. Contudo, apresentava pouca experiência neste tipo de aeronave, nunca tendo oficialmente atuado como piloto em comando deste modelo. Desta forma, Raul Quezada estava atuando sob instrução. 10º acidente. Voo Pan Air do Brasil 099. O voo Pan Air do Brasil 099 foi um voo que sofreu um grave acidente aéreo em 28 de julho de 1950. A aeronave. O Lockheed Constellation CN-2062 foi fabricado em meados de 1945, na planta de Burbank, Califórnia. A aeronave, que havia sido encomendada pela Pan American World Airways e receberia o registro NC 88862, não chegou a prestar serviços para a companhia norte-americana. Foi enviada para a Pan Air do Brasil, na época controlada pela PAN, mas já em processo de transferência de ações para controladores brasileiros, onde receberia o prefixo PPPCG. Fez a inauguração do voo Brasil-Itália, no dia 3 de outubro de 1946, entre o Rio de Janeiro e Roma, com escalas em Recife, Dakar e Lisboa, perfazendo 5.339 milhas ao longo de 24 horas. Acidente. O voo Pan Air do Brasil 099 decolou da base aérea do Galeão às 15 horas e 47 minutos, com 6 horas de atraso em relação ao horário de embarque inicialmente agendado, devido a um defeito em um dos motores da aeronave, que precisou ser substituído e testado em voo de inspeção. O pouso deveria ocorrer na base aérea de Canoas, à época chamada de Base Aérea de Gravataí, nos arredores de Porto Alegre, às 18 horas e 40 minutos. O Constellation prefixo PPPCG transportava 44 passageiros, muitos dos quais em férias no Rio de Janeiro, que havia sediado a Copa do Mundo de 1952, e 6 tripulantes, sendo pilotado pelo comandante Eduardo Martins de Oliveira, prestes a completar 10.000 horas de voo em sua carreira. Era conhecido como Comandante Edu, um dos fundadores e porta-estandarte do famoso Clube dos Cafajestes. Segundo boletins meteorológicos, havia uma frente fria estacionária entre Porto Alegre e Florianópolis, causando grandes turbulências e chuva leve na capital gaúcha. Após algum atraso em rota, causado pelas condições climáticas desfavoráveis, o Constellation iniciou os procedimentos de aproximação para pouso na base aérea de Canoas às 18 horas e 45 minutos. O pouso, porém, foi abortado, seguindo-se uma remetida. Durante a segunda tentativa de aterrissagem, perdeu-se contato com a torre, seguindo-se nova remetida.